Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar aqui hoje um pouco sobre criptomoedas. Eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, mas eu acho que hoje eu tenho uma visão um pouco mais madura e bem mais formalizada do que antes. Algumas coisas que eu vou falar aqui já falei em outros vídeos anteriores, mas eu quero compilar tudo isso em uma coisa só, para a gente poder falar aqui um pouco disso. E antes de mais nada, eu queria falar para vocês que em algum momento, nesse ano inclusive, tá? Eu tive todo o meu patrimônio em Bitcoin, 100%, tá? Não é 10, não é 15, não é 20, eu tinha 100%, tá? Porque eu realmente acreditava na ideia. Eu tinha algumas desconfianças em relação a isso. Aquela coisa de, pô, não colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Mas não é nem tanto esse o problema, eu também tinha uma desconfiança em relação ao próprio fundamento do Bitcoin. Mas eu tentava de alguma forma encontrar uma solução para esse problema. E eu tentei por muito tempo encontrar uma solução para esse problema, até que um dia é até estranho dizer isso, mas por causa de umas ideias que eu já tinha, que eu já entendia elas, eu percebi que aquilo que eu estava fazendo não fazia sentido. E que eu podia estar cometendo uma grande cagada no final das contas. Isso não significa que o Bitcoin ele não vai subir mais, isso não significa que eu acho que ele vai ir para zero amanhã, não é nada disso. Mas eu acho que existem alguns problemas fundamentais em relação a ele que precisam ser ditos. Acho que as pessoas precisam entender essa coisa antes de sair entrando no mercado, sair comprando as coisas, né? Então, só para vocês entenderem que eu não estou aqui criticando o Bitcoin sem ter usado, sem entender minimamente da ideia, não é esse o ponto, tá? Eu não entendo tanto tecnicamente, eu sei lá da questão da blockchain, eu sei alguns dos fundamentos, mas, sei lá, se pedirem para eu fazer uma blockchain aqui, provavelmente eu não vou conseguir fazer. Enfim, isso não é importante para o assunto aqui do vídeo. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui, que é o que trouxe a pulga atrás da orelha, e eu já tinha, na verdade, antes também, né? Que é a questão do teorema da regressão da moeda. Há uns 2, 3 anos atrás, é isso mesmo? Não, foi ali na pandemia. Então já tem 4 anos, caralho, já tem 4 anos isso. Eu comecei a me interessar bastante ali por questões de economia. Eu já gostava, na verdade, já tinha esse interesse, mas eu não tinha aprofundado em leitura nem nada. Então, ali na pandemia, eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto. E um dos livros que mudou a minha visão sobre economia, não que mudou na verdade, mas acho que trouxe ali conceitos, fez eu entender de verdade o que é economia, foi o Ação Humana, né? Então, na verdade, tem 3 livros ali que eu acredito que foi o que formou a minha visão econômica. O Princípios de Economia Política, do Karl Menger, o Ação Humana, do Ludwig von Mises, e o último foi o Teoria do Dinheiro e do Crédito, também do Ludwig von Mises. Lá onde ele foca mais na questão monetária, né? Esses 3 livros eu acho que eles dão uma base muito boa de economia para você entender de fato o que é economia. Sim, para mim aquilo é o que é economia verdadeira, as outras teorias, como a keynesiana, a marxista nem se fala. A keynesiana ainda tem algumas coisas ali que estão no caminho correto, né? Mas a marxista é pura esquizofrenia. Enfim, graças a essa leitura, eu tenho ali uma base econômica interessante, digamos assim. Não é nada, pô, extremamente profundo, mas também não é nada extremamente raso. Enfim, lendo esses livros, tem uma coisa que chama o Teorema da Regressão da Moeda, que o Mises desenvolveu, que ele busca tentar explicar o porquê que a moeda tem... O que justifica o poder de compra de uma moeda, né? Como é que surge esse poder de compra? Como é que, sei lá, 2 gramas de trigo compram, sei lá, 1 grama de sal? Sei lá, cara, tô inventando qualquer coisa aqui nesse momento.
Mas enfim, ele busca tentar explicar o porquê que uma moeda ela tem valor. Não vou entrar aqui em como surge a moeda, tem outros vídeos aqui no canal se você quiser ver sobre esse assunto. Mas enfim, ele tenta justificar o porquê que uma moeda ela tem poder de compra. E por que a moeda ela tem poder de compra? Né? O que justifica esse poder de compra da moeda? São duas coisas. É a demanda por consumo daquele bem e a demanda por troca daquele bem. O que eu quero dizer com isso? O que é a demanda por consumo? A demanda por consumo é simplesmente a demanda que existe por aquele objeto, por aquele bem, para o próprio consumo. Então, sei lá, o café que você arruma no mercado. Você compra o café para você consumir ele. Você não compra o café pensando, vou pegar esse café aqui porque depois eu vou trocar ele por alguma outra coisa. Não. Você pega o café para poder consumir ele. A demanda por troca, ela é o quê? A demanda que surge só para poder fazer a troca. Então, por exemplo, vamos falar do próprio café mesmo. Vamos imaginar que por algum motivo em alguma sociedade o café foi dinheiro. Então ali ele vai demandar aquele café não somente para o consumo. A demanda para o consumo continua existindo, mas você tem também uma demanda para troca. Então eu demando aquele café não porque eu vou consumir ele, eu demando aquele café porque eu sei que através daquele café eu consigo trocar ele por uma outra coisa, que é a coisa que eu realmente quero consumir de fato. Então, isso é o que explica o poder de compra da moeda, né? E aí tem uma coisa muito importante que é necessário entender aqui, que é o valor de troca, ele só se justifica por causa do valor de consumo. Então, não tem como uma coisa que ela serve... Ela não tem um valor de consumo, não tem como essa coisa vir a se tornar uma moeda. Porque não tem nada que justifique aquela demanda por troca, né? Porque a demanda por troca, ela só pode surgir porque a demanda é por consumo, né? Porque quem leu a Ação Humana vai entender isso melhor. Cara, a ação, toda ação ela tem sempre uma finalidade, certo? Então eu quero atingir alguma coisa, então... Se eu compro café, eu quero atingir a finalidade de, tomar uma bebida saborosa, por exemplo. No caso aqui, o café. Então, tem uma utilidade por trás daquilo. As pessoas querem aquilo para poder fazer esse consumo, né? E a partir disso, surge a demanda por troca e ela se justifica por conta dessa demanda por consumo. Se não tem essa demanda por consumo, não faz sentido você demandar alguma coisa para troca. Porque você vai trocar... Por quê? Tipo assim, por que outra pessoa aceitaria esse bem que só serve para troca? Sabe? Tipo, você tá estendendo... Você tá tornando o ciclo da ação humana, ele tem um fim. Ele tem uma finalidade. Ela se extirpa, né? Acaba a ação em algum momento. Quando você está falando de troca, quando você está dizendo que a finalidade da sua ação é a própria troca... Então, essa ação ela não está finalizando. E aí, quem receber esse outro bem, o que ela vai fazer com esse bem também se ela só serve para troca? Ela vai ter que trocar de novo. E a outra pessoa que recebeu esse bem, a mesma coisa, ela vai trocar de novo. Então, aquele bem ali, ele nunca vai atingir a finalidade dele. Ele vai continuar nesse ciclo eterno de troca, o que não faz sentido. Isso pode acontecer, tá? Isso acontece hoje, inclusive, mas isso não faz sentido. Isso é uma bolha. Eu já vou explicar mais sobre isso. O Bitcoin, no final das contas, ele é uma bolha. Por que ele é uma bolha? Ele é uma bolha e é uma pirâmide, né? Porque como é que é o conceito de pirâmide? Uma pirâmide financeira, para ela poder funcionar, ela precisa que sempre novas pessoas estejam entrando naquela pirâmide. O que faz o valor de alguma coisa ali, de uma pirâmide aumentar, né? São as pessoas entrando ali dentro daquela pirâmide. E por que o Bitcoin ele acaba se tornando uma pirâmide financeira? Porque o Bitcoin ele só sobe de preço se um novo agente ou uma pessoa que já tem ali os seus Bitcoins, se ela coloca mais dinheiro ali dentro.
Então, toda subida do Bitcoin, ela é representada exclusivamente por causa dessa nova entrada, por causa desse novo aporte. É diferente, por exemplo, de uma ação de uma empresa que eu compro ali, e eu tô comprando não porque eu quero trocar essa ação por alguma outra coisa no futuro, né? Tô comprando essa ação ali porque ela está produzindo alguma coisa, porque ela está fazendo algo no mercado, ela está de fato gerando alguma riqueza. Tipo, eu não tô colocando dinheiro ali e simplesmente puxo, tipo, outras pessoas entraram, o preço subiu, eu vou vendo minha parte, eu ganhei só por causa disso. Não. Você ganha com ações porque tem algo sendo produzido. Tem finalidades humanas sendo atendidas através daquela produção. Diferente do Bitcoin. Bitcoin, quando ele aumenta de preço, não é porque algo foi produzido, não é porque a riqueza aumentou. Não. O Bitcoin ele aumenta de preço porque uma nova pessoa ela entrou dentro do esquema de pirâmide ali. E qual que é a grande questão aqui? A questão é a finalidade do Bitcoin. Qual a finalidade que o Bitcoin cumpre? Ele só pode cumprir a finalidade de troca. Então, se existe um bem que é a única finalidade dele é a troca, qual que é o melhor uso possível desse bem? O melhor uso possível desse bem é eu comprar ele pelo menor preço possível e eu vender ele pelo maior preço possível. Não tem nenhuma outra coisa que você pode fazer com o Bitcoin além disso. E aí que entra um ponto muito interessante, que é o fato de que existe uma certa confusão das pessoas entre os meios e os fins. Então, existem algumas pessoas que elas compreendem essa problemática toda que a gente trouxe aqui, né? Mas elas tentam justificar isso de alguma forma. Como que elas fazem isso? Elas falam, não, Bitcoin ele não serve exclusivamente para troca. Bitcoin ele serve para te proteger do Estado. Bitcoin ele serve para poder fazer com que você não seja expropriado, nem pelo Estado, nem por um bandido comum, nem por uma máfia, uma facção criminosa. Só que quando você faz isso, beleza, você tá lá, você se protegeu do Estado. Isso é a finalidade da sua ação? Tipo assim, o mero fato de você estar se protegendo dele roubar essas moedinhas aí, isso pode ser considerado uma finalidade? Não, tipo, você não está atendendo nenhuma necessidade humana só quando você faz isso. Porque quando você faz isso, quando você protege o seu dinheirinho, a sua moedinha ali do Estado, isso não é uma finalidade, isso é um meio. Isso é um meio de você chegar até outra coisa, que é o quê? Cara, no final das contas, você quer essas moedinhas para você poder trocar elas por outra coisa. Você não vai consumir os seus bitcoins, não tem como você consumir eles. Você vai querer trocar por outra coisa. Então a proteção contra o Estado, ela não é uma finalidade. Ela é uma finalidade quando a gente olha a ação separada, quando a gente não está olhando o todo da coisa. Mas quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para o quadro inteiro, ao invés da gente focar só em um pedacinho ali da ação, você percebe que essa finalidade de se proteger, de não ser expropriado, ela no final das contas é só um meio para você chegar à finalidade de trocar por alguma coisa. Então, no final das contas, é só uma confusão que as pessoas fazem de não entenderem o que é um meio e o que é uma finalidade, de fato. Então, acho que é aí que reside o maior problema do Bitcoin. Ele não cumpre com os requisitos do teorema da regressão da moeda. Então, ele não tem... A gente não pode consumir ele, não existe algo que justifique o valor de troca do Bitcoin, além dessa especulação desenfreada, como eu disse, né, que é a questão ali de, você vai querer comprar o mais barato possível e trocar e vender ele o mais caro possível. E, cara, desculpa, eu nem tô falando aqui de trocar por reais, eu tô falando de trocar por um imóvel, de trocar por uma casa, de trocar por qualquer coisa, de trocar por um bem, cara. Então, quando você percebe esses fatores,
você dá uma desiludida em relação ao Bitcoin, por perceber que no final das contas ele é uma bolha financeira, que não tem como isso dar certo, principalmente a longo prazo. Isso quer dizer que o Bitcoin vai morrer amanhã? Isso não quer dizer que o Bitcoin vai morrer amanhã. Acho que toda criptomoeda ela vai morrer um dia, mas o Bitcoin por si ali, a coisa mais promissora, eu acho que o Bitcoin, no mundo das criptomoedas, o Bitcoin ele seria equivalente ao dólar. No sentido de que antes de todas as outros papeizinhos coloridos morrerem, né, antes do dólar morrer, todos os outros papeizinhos coloridos eles têm que morrer antes. Por quê? Porque ele é o papelzinho colorido que mais dá confiança para as pessoas. Então, o Bitcoin, eu acho que ele é equivalente ao dólar. Pro Bitcoin morrer, acho que todas as outras criptos vão morrer antes. E aí, quando isso acontecer, o Bitcoin ele vai acabar indo pro saco junto. Pelas pessoas perceberem essas contradições que existem no Bitcoin. Uma possível coisa que poderia resolver isso seria, por exemplo, um Estado passar a utilizar o Bitcoin. Então, um Estado ele vai determinar, como aconteceu em El Salvador, por exemplo, ele determina o uso daquela moeda ali. Então, talvez dessa forma ele poderia funcionar melhor, digamos assim. Mas, nenhum Estado do mundo vai fazer isso, além de El Salvador. Talvez outros também tenham coragem de fazer, mas eu acredito que a tendência de todo Estado é querer aumentar o seu poder. O Estado ele nunca recua, ele nunca, o que a gente vê é o contrário, né? Existiam vários estados mínimos no mundo e ao longo do tempo esses estados mínimos eles foram crescendo até se tornarem esses estados que a gente tem hoje. Dito isso, eu não vejo por que um estado ele colocaria o Bitcoin ali para ser a moeda dele, né? Sendo que ele não tem poder sobre essa moeda. Assim, hoje é muito comum que os estados eles tenham poder sobre a moeda, né? Não existe ali uma separação entre economia e o estado. O comum hoje, o senso comum, você perguntar para qualquer pessoa, elas vão achar que isso é o normal, né? O estado controlar ali, emitir a própria moeda dele. As pessoas vão entender que isso é o comum. Então, não vejo como isso, voltando para trás, né, o Estado falando, não, vou abrir mão aqui de controlar a moeda, não vejo como que isso poderia acontecer, e se acontecer, não acho que vai ser a longo prazo. Nem, por exemplo, El Salvador, tem lá o Bukele que está lá há muito tempo e tal, mas um dia, sei lá, quando esse cara sair, isso vai acabar, isso não deve durar por muito tempo. Então, não vejo uma saída para que o Bitcoin em si ele possa sobreviver a longo prazo no mercado. Isso não é uma recomendação de investimento. Você toma suas próprias decisões aí, você sabe o que você faz com o seu dinheiro, só você sabe o quanto que você ralou para poder conquistar o seu dinheiro, então você decide a melhor forma de alocar ele. Deixando claro então que isso aqui não é uma recomendação, não estou falando para você vender todos os seus bitcoins, assim como também não recomendo que você compre todo o seu patrimônio em Bitcoin. Toma essa decisão por você mesmo. Talvez esse vídeo aqui possa te ajudar a tomar essa decisão, mas é você quem tem que fazer isso, você quem tem que tomar essa responsabilidade para você. Então é isso aí, galera. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, por favor. Se inscreva no canal. É isso aí, valeu e falou.